Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. Boa noite. Apesar de ter vindo a Juazeiro trazido por meus pais, afirmo que, se tivesse que escolher as decisões a serem tomadas quando aqui cheguei, faria tudo de novo. E seria aqui que eu gostaria de estar. Palavras sábias manifestadas de uma forma espontânea pelo radialista, professor e pastor Francisco Fabiano. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Boa noite, Fabiano. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa e eu gostaria de começar esse nosso bate-papo querendo saber por que você faria tudo de novo, né? Tá certo. Boa noite, Leite. Prazer estar aqui no seu programa que tem trazido tantas personalidades importantes e que tem enriquecido certamente a cultura também do Juazeiro e da região do Cariri. Eu não sei se eu faria tudo de novo exatamente como da mesma forma. As coisas mudam bastante e a cada dia a gente está aprendendo. De fato, essa foi uma citação minha, não é? Mas a gente muda até mesmo as frases que a gente diz e o pensamento um pouco, né? Eu não me arrependo de muitas das coisas que Talvez fiz. você fizesse a mesma coisa de uma forma mais amoldada. Talvez diferente, né? Eu sou muito satisfeito com o que eu tenho, feliz com o que Deus me deu, faço o que eu gosto. Então isso é importante. Mas você sabe que dentro desse processo, na verdade, é um processo de aprendizado. Evolutivo, né? Evolutivo, E a gente tem coisas que nesse processo eu faria diferente. Talvez uma crítica... Mas não mudaria a essência. Não mudaria a essência. Fazer diferente, não Exatamente. mudar a essência. Eu acho que isso é crescimento. Né? Eu escuto pessoas dizendo assim, eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo de muitas coisas. Eu me arrependo de algumas colocações no meu programa de rádio, de críticas. Depois eu me avalio e eu acho que eu poderia ter feito diferente. Não é? A crítica é legítima, é construtiva, mas eu acho que a gente aprende muito com isso. Às vezes um sermão mesmo... Né? Rapaz, esse sermão eu poderia ter tido essa ilustração. Então eu acho que nesse processo... Poderia ser mais rico, né? Mais rico, com certeza. É um processo de aprendizado, de crescimento mesmo na vida. Eu acho que a vida é interessante por isso. E à medida que você entende que algumas coisas poderiam ter sido diferentes, você está amadurecendo, está crescendo, não é? Como você disse aí, seria uma autocrítica? Sim. Você se autocritica? Eu acho que eu sou muito exigente comigo mesmo, sabe? Eu gosto de ouvir bastante, eu gosto de me avaliar, eu gosto de meditar. Uma coisa boa, Leite, que eu acho que as pessoas têm esquecido e é tão fundamental, pensar, meditar, considerar sobre a vida no final do dia, depois de uma jornada, depois de um empreendimento. O que aquilo te agregou de valor? Exatamente. Então eu acho que pensar, meditar, filosofar, não é? Isso é importante para o nosso crescimento. E eu exijo muito, eu procuro ler bastante, escrever eu gosto também, ouvir pessoas, ouvir emissoras de rádio, ouvir profissionais de imprensa, assistir televisão, buscar livros. Ouvir pessoas te agrega valor? Com certeza, com certeza. E isso é importante porque está dentro do amadurecimento. E nem tudo que eu escuto quando eu procuro ouvir, necessariamente eu concordo com aquilo. Mas até aquilo me ajuda. Porque me ajuda a argumentar, me ajuda a construir uma mentalidade nova, diferente, até mesmo lidar com os pensamentos diferentes. Então, eles são necessários, né? E isso ajuda bastante. E eu procuro ouvir pessoas. E as críticas quando vêm, Fabiano, de forma agressiva, porque as críticas, para mim, no meu ponto de vista, são sempre bem-vindas, da forma que elas sejam vindas. Mas quando ela vem agressiva, a crítica sobre o profissionalismo, não sobre o cidadão, você avalia? Eu acho, Leite, que na vida... Porque não deixa de vir na sua posição especial. Com certeza. Né? Quando você se torna uma pessoa pública e você se expõe e você toma certas posturas, por exemplo, para comentar sobre assuntos controversos, não é? Assuntos que estão dentro da área de formação de opinião, você vai criar um certo dilema no coração das pessoas. E dificilmente você não vai ter alguém que pense diferente. Mas até aí tudo bem, isso não é problema, nós não podemos pensar da mesma forma. A questão é que quando você fala, e quando vem essa crítica, a gente tem que administrar as situações na vida da gente. O seu eu. Exato. Então eu penso assim,
Uma situação que pode te abalar muito, pode ser que a mim não abale tanto. Isso depende muito da forma como eu e você administramos a situação. E isso é em tudo na vida. Ou seja, o saber ouvir é muito importante. É importante, mas vem uma situação adversa. Como você vai administrar aquilo? Ela só vai te abalar até o ponto que você permita que ela te abale. Então a crítica é da mesma forma. Eu procuro administrar, eu procuro colocar dentro de uma forma razoável. Eu não gosto de ir para os extremos, né? Nem o coitadinho, nem o supervalorizado. Eu procuro equilibrar as coisas. Eu acho que isso ajuda a gente a viver. Me dê licença, eu preciso falar aqui do melhor laboratório de análises clínicas da região do Cariri, Fabiano. E é o laboratório Lamic, que está aqui com o programa Café com Leite. Portanto, eu quero iniciar mandando um abraço a todos que fazem o laboratório Lamic aqui na região do Cariri. Não é em Juazeiro, é na região do Cariri. Afinal de contas, com 33 anos de excelência em análises clínicas, o laboratório conta com uma equipe de profissionais qualificados e com 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, conforto e segurança, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Eu estou falando do laboratório Lamic. Excelência em análises clínicas você só encontra no laboratório Lamic. Um abraço a todos que fazem o laboratório Lamic aqui em Juazeiro do Norte. Alô, Ivanilson Júnior, doutor Leonardo, doutora Socorro Cabral e todos que carinhosamente fazem o laboratório Lamic. Fabiano, e essas críticas quando ela vem de forma agressiva? Você guarda sentimento, mágoa daquelas pessoas que assim o fazem com você? Não, é algo muito difícil quando você recebe críticas, e as críticas elas sempre mexem com o seu íntimo, porque nós somos muito orgulhosos e nós queremos sempre nos sair muito bem em todas as coisas. Agora, eu luto, e aí como eu te disse anteriormente, a questão como você administra, e eu trabalho então para que isso não afete o meu íntimo, o meu coração, no que diz respeito a mágoas, a qualquer tipo de rancor. Então, pela graça de Deus, eu tenho ficado muito livre a disso. Mágoa, você entende na sua forma de interpretar que a mágoa, o sentimento que você guarda, rancores, te causam mágoas? Ou melhor, te causam problemas futuros? Causam, sim. Dormir com aquilo? Causa. Eu acho que o maior prejudicado, se eu estou magoado contigo, sou eu. Porque é o meu coração que está sendo afetado, é a minha paz de espírito, eu estou sendo angustiado com aquilo. É como se você aumentasse o seu próprio fardo, o seu sofrimento. E a gente não deve fazer isso. Então, e o que você sugeriria para aquelas pessoas que assim se sentem e guardam e dormem com esse sentimento de Eu converso rancor? bastante com pessoas que têm isso. Eu acho que isso está muito ligado a um pecado do nosso coração chamado orgulho. Eu me sinto ferido por quê? Porque eu acho que a minha honra, o meu nome, ele foi atingido. Eu não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com essas coisas, não. Eu estou dizendo que a gente deve ter uma avaliação moderada quanto a isso e entender que você está sendo prejudicado, inclusive com a sua saúde, quando você guarda isso no seu coração. Então, joga isso fora, busca a ajuda de Deus, tira esse fardo e você dorme muito mais tranquilo, muito melhor. A presença de Deus e o desabafo, externar o sentimento de mágoa muitas vezes nos deixa tão leve. Né? Verdade, tão leve, é verdade. né? Eu acho que a gente deve ter essa abertura com Deus. Quando você lê na Bíblia os salmos, as orações dos salmos, você vai perceber que o salmista ele abre o coração, ele tem uma conversa franca com Deus e Deus está pronto para ouvir. Então ele derrama o seu coração, ele diz quando está triste, ele diz quando está com medo e ele coloca aquilo diante de quem pode ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? A gente precisa ser ouvido e a gente precisa ser ouvido por Deus. Então precisamos desenvolver isso porque nada ajuda. melhor do que ele, né? Com Supremo para nos confortar. É verdade. É quem nos sustenta, né? Quem nos dá amparo, quem nos dá força. E isso ajuda a viver. E eu costumo dizer que infeliz é aquele que não o tem. Infeliz é aquele que não o tem, né? Uhum. Fabiano, voltando aqui para o nosso rádio, né? Sim. O que te levou? Por quê? Você veio para Juazeiro, você é de onde? Sou paraibano, da cidade de Conceição do Piancó. Conceição do Piancó, aqui pertinho de Carazeira. Pertinho, né? é depois de Acho Mauritinho. que é terra de Elba Ramalho, Terra né? de Elba Ramalho.
Os meus pais, meu pai ele era caminhoneiro, minha mãe costureira, e eles tiveram uma coisa muito interessante. Meu pai é analfabeto, mas eles sempre lutaram para colocar os filhos num centro melhor, que pudesse dar a eles uma oportunidade de estudar, de galgar uma oportunidade, um trabalho, uma profissão. E os meus pais, apesar da simplicidade, eles buscaram isso. E nós chegamos em Juazeiro no ano de 87, eu tinha 13 anos, 12 anos, ia completar 13 anos na época. Estudei em escolas públicas de Juazeiro, estudei no Moreira de Souza, estudei na escola de segundo grau, nunca tive a oportunidade de estudar na escola particular, nenhum dos meus irmãos. Eu também não. Mas os meus pais, eles me ensinaram e ensinaram a nós a valorizar isso, né? Então, somos paraibanos e estamos aqui em Juazeiro, uma cidade que nos acolheu muito bem e graças a Deus as nossas conquistas estão muito ligadas aqui à cidade de Juazeiro do Norte. E se apaixonou por ela? Me apaixonei por Juazeiro porque Juazeiro é uma cidade fantástica, apesar de maltratada, mas é uma cidade que tem tudo na sua localização geográfica, na sua riqueza, do seu turismo religioso, o seu comércio, a simplicidade da sua gente. É uma cidade cativante e que dá muitas oportunidades para as pessoas, e ela fez isso com a gente. E você, e assim como eu também por ela sou apaixonado. Eu queria acessar aqui o nosso site, programa cafécomleite.com.br, que você pode assistir agora, ao vivo, no seu smartphone, aí, no seu telefone. Você acessa e assiste programa cafécomleite.com.br. E também, Fabiano, nós estamos sendo retransmitidos pela TV Web Cariri, lá de Mauriti, o amigo Felizardo, que está... Inclusive, esse programa também vai passar amanhã pela manhã, às 8h30 da manhã, né? 8h30 da manhã também, através da TV Web Cariri. Nós estamos sendo retransmitidos, levando essas informações. Inclusive, Fabiano, em breve estaremos também na cidade de Coilavras da Mangabeira, através da rádio Vale do Salgado. Esse programa Café com Leite é muito visionário, vai buscar longe, viu? Vai expandindo. Vamos tomar uma água? Vamos lá. Eu não consegui acessar aqui, mas nesse intervalo eu encontro aqui e lhe digo como você deve acessar. Me deixa aqui servir uma água aqui para o nosso convidado Francisco Fabiano, ele que é radialista, é pastor da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista aqui da região, não é? É verdade, do Brasil. Do Brasil, né? Essa é a primeira Igreja Batista, ou se você me permite, os missionários batistas, eles começaram uma divulgação do trabalho no Brasil, aqui pela região do Cariri, pela cidade de Juazeiro. Ali onde era o shopping, né? Eu lembro muito bem. Mas enquanto nós saboreamos essa água, me deixa preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado e me deixa falar aqui da Marmoraria Juazeiro, aqui da terra. Portanto, se você procura móveis e acabamentos em granito, com preço acessível e com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com móveis planejados, com a parceria com a Italínia Móveis. Você não precisa mais sair procurando por aí o que há de melhor para a sua residência ou sua empresa. Afinal de contas, você encontra tudo isso num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejado. É um casamento perfeito. Fica ali na Avenida Padre Cícero 4442. Também atende pelo telefone 3571-1551. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro aqui em Juazeiro do Norte. E agora eu faço questão de servir um cafezinho ao nosso convidado Francisco Fabiano. Que beleza. É um prazer saborear esse cafezinho aqui com ele. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos, é rapidinho, não sai daí. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar.
lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Depois de saborear nesse intervalo um delicioso cafezinho com o nosso convidado Francisco Fabiano, nada melhor do que também com esse café saborear com um delicioso pão da indústria de pães Pão Nosso. Portanto, se você tem aquele hábito de tomar café pela manhã com aquele pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso, pensando nisso e com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, contribui para que esse momento seja ainda muito mais prazeroso, com os produtos saborosos, com uma higiene impecável. Eu estou falando da indústria de pães Pão Nosso. Afinal de contas, Pão Nosso é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso em Juazeiro do Norte, lá na Betolândia, aqui no Novo Juazeiro, né? Francisco Fabiano. Fabiano, inclusive, as pessoas não conhecem o profissional, né? Quando está no rádio, conhece aquela vozona muito boa que você tem, que eu sempre assisto pela manhã, escuto pela manhã, né? E aqueles comentários que você faz muito bem feito, e eu sempre o admiro. Mas as pessoas não conhecem o cidadão. A pessoa fica por trás das câmeras. Verdade. E aqui, o programa Café com Leite é fuxiqueiro, viu? Aqui não tem jeito. Sempre nós fazemos questão de trazer os profissionais de rádio, quero trazer todos aqui, para mostrar para os seus fãs, né? Seus admiradores, quem você é, né? Tá certo. Mas me diga uma coisa, você hoje apresenta o jornal pela manhã, né? Sim. Na Rádio Tempo, Isso. Tempo FM. Antes disso, você tinha outro tipo de programa? Fez algum programa de animação? Leite, na verdade, eu comecei a trabalhar no rádio no ano de 1992. E, de fato, quando eu comecei na Rádio Iracema, de Juazeiro, a pioneira, e eu comecei fazendo programa policial. Eu trabalhei um tempo na área de esporte, mas eu não gostava muito da área de esporte. Aquele cidadão que fazia patrulha da cidade, era? Nós tivemos alguns programas policiais e os nomes se confundem, né? Ronda Policial, Rádio Patrulha. Rádio Patrulha era muito assim parecido. Patrulha da Cidade era um programa muito tradicional da Rádio Progresso. Era da Progresso. Eu nunca trabalhei lá. Eu trabalhei na Rádio Iracema, fiz uma época o Rádio Patrulha, que era um programa pela manhã. E depois, com mais tempo, né, que durou quase 10 anos, eu fiz o Ronda Policial, substituindo o Ronaldo Costa. Eu comecei a trabalhar no rádio com ele, com o Ronaldo Costa, com a Adail Marques, esse pessoal da área policial. E aí eu gostava bastante. Programa policial, eu comecei com 18 anos de idade. E aí vibrando, né? Muito jovem, ia para a delegacia, entrevistava os presos, acompanhava as ocorrências com a polícia. Rádio apaixona, né? Apaixonante, né? E a Rádio Iracema é fantástica. E aí eu trabalhei durante esse tempo na Rádio Iracema
E aí, por alguma razão, algumas coisas foram mudando e abriu-se, então, essa porta na FM para o jornalismo, que foi na década de 90, finalzinho. Que não tinha, da né? década de FM 90. só se falava em música, né? A FM era muito fechada para isso, né? Era só música. E começou na Rádio Tempo, uma equipe que tinha Jucimar Leite, Boaventura, o saudoso Boaventura. E eu substituí essa equipe, né? Depois a Rádio Vale também começou, a Rádio Princesa. E a FM, então, hoje tem noticiários e tem sido realmente muito importante. Em 99 eu comecei esse atual programa na Rádio Tempo, onde nós estamos até hoje, já tivemos a mudança de alguns profissionais na equipe e estamos lá, tentando construir alguma coisa através desse programa. Aí eu te pergunto, dado ao que você passou, o que você mais gosta de fazer? Jornal? Jornal. Eu estou há algum tempo, já mais tempo fazendo esse jornal, esse noticiário. O Ronda Policial, eu acho que o programa policial, de um modo geral, ele caiu um pouco do Ibope. O Rádio AM caiu, o programa policial caiu. E ele traz muitos problemas, viu, Leite? O programa policial, no estilo que a gente fazia, com denúncias, com campanhas, com reivindicações, a gente enfrentava muitos problemas. O noticiário, ele é mais light, ele é mais mitificado, ele abrange todas as áreas da informação, tem uma equipe, e permite você influenciar através da formação de opinião, não só informando. Então ele é diferente, na FM é diferente, o público é diferente, e permitiu que eu introduzisse algumas coisas, mudando completamente o meu estilo e o tipo de programa que a gente fazia no Rádio AM, né? Você se espelhou em alguém? Porque você iniciou jovem, né, no rádio, né? Você Sim. admirava alguém e se espelhou nele? Você sabe que tem um ditado que diz que ninguém inventa nada, a gente imita, né? Então, principalmente um jovem, então você sempre se espelha. E eu me espelhei em grandes profissionais. Eu te falei anteriormente que eu gosto de ler e gosto de ouvir. Então eu tinha um costume de à noite pegar o meu radinho e eu sintonizava a Rádio Sociedade de Salvador, a Rádio Globo, a Rádio Nacional de Brasília, eu ia até tarde ouvindo. Eu me espelhei muito na época do programa policial, tentando aprender no próprio Ronaldo Costa, tentei ouvir bastante, né? Trabalhei com ele durante algum tempo, ouvia bastante Afanásio Jazade, que era um profissional da imprensa de São Paulo, repórter policial, foi deputado. O estilo, né? Aquele estilo contundente, aquele estilo de punho forte, de denunciar, e aquilo me atraiu Passava bastante, segurança, né? Passa segurança, né? Então eu adotei esse estilo, né, de criar um sentimento de indignação no bom sentido, né? E tantos outros bons profissionais com os quais nós começamos a trabalhar, uma equipe jovem na época da Rádio Iracema, era conhecida como a equipe jovem, porque tinha o Marco Valério, que hoje está na Rádio Vale FM, tinha o J. Luiz, o próprio Ronaldo Costa, o Eri Menezes, o Irlando Lima, era liderada pelo saudoso Vilmar Lima. Então essa turma, ela era uma turma que trazia muita inspiração, né, pra gente, um ajudava o outro. Muito bem. Conversando aqui com o Francisco Fabiano, sua história de vida no rádio, ele que com muita competência, com muita maestria, apresenta o jornal na Rádio Tempo hoje pela manhã, 6h30, né? Porque o Ronaldo Costa está lá cedinho, né? Mas agora eu quero falar para você do melhor adesivo instantâneo que existe no Brasil. Eu quero falar da Cola Maluca. Olha, é impressionante. Se você tem aqueles pequenos... Olha, quem não tem? Quem não quebrou a xícara? Quem não quebrou um carrinho do seu filho? Quem não tem um objeto pequeno em casa quebrado? Mas tudo isso acabou. Agora você não precisa mais se preocupar. Porque isso, olha, se teve problemas com madeira, cartolina, papel, couro, plástico, porcelana, borracha, enfim, qualquer pequeno produto, não precisa mais você se preocupar. Porque chegou aqui no Cariri a Cola Maluca, um adesivo instantâneo de qualidade, uma bisnagazinha com furo automático, tampa de proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, que você só encontra nela. Em quem? Na Cola Maluca, né? Procure nos melhores supermercados da região ou peça a sua pelo telefone 0800 79 3330. Fabiano, se espelhou em alguém, faz jornal, esquecendo aquele tempo em que você fazia esse jornal de policial. Uhum. Esse tempo agora, a segunda etapa da sua vida, onde você apresenta um jornal. Qual a notícia que mais te emocionou? Ou se te emociona fazer toda e qualquer notícia? Eu acho, Leite, que as notícias, elas são sensacionais, né?
ou diria que tem notícias que são sensacionais. E eu me emociono com muitas dessas informações, eu me emociono. Talvez, eu não sei se exatamente uma emoção no sentido positivo, mas que me chocou bastante foi na época em que Juazeiro teve muitos casos de assassinatos de mulheres. Não sei se você lembra disso. Então foram casos assim chocantes, né? A gente acompanha muitas situações chocantes. Para falar de coisa melhor e mais recentemente, nós fizemos uma campanha e fomos com um grupo de Juazeiro do Norte até a África, numa missão humanitária. Isso agora, recentemente, agora no início, eu vi quando você fez esse no mês de outubro. E aquela campanha, ela teve muitas histórias bacanas, sabe? Porque as pessoas pobres vieram até você, trazendo suas roupas, trazendo doação, trazendo comida. Eu lembro da história de uma senhora que saiu lá do Socorro em direção à Rádio Tempo, trazendo uma feirinha para doar. E ela só tinha o dinheiro de um mototáxi que só dava para chegar ali, mais ou menos, ali no Parque São Geraldo. E o mototáxi a deixou ali, ela foi dali andando, correndo até a rádio para chegar a tempo com a sua feirinha. Aquilo me emocionou bastante, de ver uma pessoa pobre doando praticamente tudo que tinha com tanto esforço. Então foi assim, tem muitas histórias, né, que mexem com a gente. Muita gente, tem muita sentimento de humanidade nas pessoas. Ainda tem, apesar de toda a maldade que a gente vê no mundo, de toda a corrupção, de tantas situações desagradáveis, a maioria das pessoas do nosso país são pessoas de bem, são pessoas que acordam cedo, que vão trabalhar, que levam os filhos na escola, que estão preocupadas com dias melhores, que estão lutando para construir. A grande maioria são essas pessoas, não é? Infelizmente nós temos uma massa que está indo na contramão, que destrói, não é? E que traz a maldade que nós temos no mundo. É a oposição, não só na política, mas em todos os sentidos, né? Nós temos a oposição, estilo de vida, né? Que se escolhe e que colhe consequências também. Diga uma coisa, eu tenho visto nas suas crônicas sempre, são temas diversificados, né? São pequenas, assim, de certa forma, algumas são curtas, que você quando começa a se empolgar e você encerra, eu fico com raiva. Certo. Mas fica o desejo de amanhã ligar o rádio e ter que ouvir a próxima, sabe? Então, eu acho que a emoção que você transmite nas suas crônicas, eu acho que essa essência é mais importante. Quando você está ali, na ansiedade, no desejo de querer saber mais, então você diz, vai estudar, em outras palavras, né? Com todo respeito, você diz, vai estudar e continue do seu raciocínio. Então, muito importante, eu admiro muito, quero parabenizá-lo. Obrigado. E você intitula você inclusive escreveu um livro recente, né? Incomodando os acomodados. Isso. Ou os incomodados? Acomodados. Os acomodados. A ideia é incomodar quem está acomodado. Quem está acomodado. Com esse tema, Fabiano, você tenta alavancar aqueles que estão adormecidos ou aqueles que não enxergam além do seu nariz? Deixa eu dizer uma coisa para você. Escrever é uma grande responsabilidade. Eu procuro ler muito. E todos os meus editoriais, com os mais diversos temas, ele tem um norte. É um pensamento cristão. Pensamento de acordo com a pessoa de Deus. Então eu procuro conhecer a Bíblia, ler a Bíblia e conhecer Deus através das Escrituras. E ler bons livros, boa literatura. Ler bastante para você escrever e, à medida que você escreve, vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai amadurecendo. Então eu tento colocar nos meus pensamentos, todos os dias cedo, às vezes no início de semana, na segunda-feira, uma mensagem de fé, de ânimo, de esperança, para começar bem o dia e a semana. Tem um pensamento cristão. O meu objetivo, de fato, é despertar, é formar uma opinião, é construir um pensamento, é levar as pessoas a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade e o nosso papel. Então, causar indignação, porque não se indignar em certas situações é pecado. Não se indignar diante das injustiças, das desigualdades, da corrupção humana, não é um bom sentimento. Então, ficar indignado é uma coisa boa nesse sentido. Então, o meu objetivo é criar esse sentimento no coração das pessoas. E você faz assim com tanto carisma e com tanta dedicação, que passa sempre uma mensagem. Eu quero deixar o meu testemunho porque eu sou ouvinte, né? E admirador dos seus textos. Então, de certa forma,
adverte aqueles que estão acomodados para que, como você mesmo disse, tende a despertar aquele... Muitas vezes as pessoas se limitam a pequenos detalhes e por falta de interesse pessoal, ou falta de um empurrão para que você pudesse acordar para a vida é tão maravilhosa, não é? É verdade, Leite. As pessoas, elas são carentes. Elas são carentes de serem ouvidas, elas são carentes de um conselho, de um ombro amigo, de uma orientação. Elas precisam de ajuda. E eu acho que nós temos uma responsabilidade, seja qual for a nossa área profissional, nós temos uma grande responsabilidade, principalmente quem trabalha com comunicação. Então, dentro disso, eu penso que nós devemos despertar as pessoas dentro do pensamento correto. Deixa eu trazer para o campo da política. Nós tivemos nas eleições... Não, você não vai fazer isso porque daqui a pouquinho nós vamos falar em política. Você vai me perdoar, mas daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre política, Fabiano, porque eu escuto sempre os seus comentários e é um tema que nós vamos ter que levar para o próximo bloco, porque agora eu quero lhe servir uma água mineral, a melhor água mineral da região do Cariri, viu? É a água mineral São Geraldo e é dela que eu quero falar agora. Olha, enquanto eu preparo esse cafezinho aqui, deixa eu falar aqui da melhor, do mais saboroso líquido da região do Cariri. Afinal de contas, 70% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para a nossa vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri. É conhecida pela qualidade, pureza e leveza. Eu estou falando da água mineral São Geraldo. Ela que é do Grupo São Geraldo, é da Cajuína São Geraldo, é da terra do Padre Cícero, é aqui, é nossa. E é com essa água que nós estamos preparando esse cafezinho aqui, que eu quero convidar mais uma vez para saborear o nosso convidado aqui, Francisco Fabiano, para saborear esse cafezinho aqui. Beleza. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho, eu queria dizer para você, dona de casa, não procure o produto pela divulgação, pela amostragem, vá pelo preço. Muitas vezes o sabor é bem melhor, inclusive o café. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulho chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087.
A pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Lembrando que o nosso programa está sendo retransmitido pela internet no site programa cafécomleite.com.br e também pela TV Web Cariri, lá de Mauriti. Aqui eu quero mandar um abraço a todos lá da cidade de Mauriti assistindo o programa Café com Leite através da TV Web Cariri. Um abraço também a Felizardo. Fabiano, nós falamos em política, você tentou entrar em política de corta, agora vamos começar no próximo bloco e eu não poderia deixar, afinal de contas, eu sempre escuto as suas mensagens políticas lá no seu jornal, muito bem colocadas e de certa forma muito bem fundamentadas, né? Não resta dúvida, porque o jornalista, afinal de contas, tem uma responsabilidade muito grande quando leva uma informação, ter sustentabilidade sobre aquilo que está falando, né? Verdade. E isso é uma responsabilidade extrema, né? Então, como é que você enxerga a política? Eu não sei se te pergunta a nível de Brasil, a nível de Estado ou a nível de região. Mas fique à vontade. Certo. Olha, eu gosto da política. Da política, eu procuro estudar, conhecer a história da política. E da boa política, sabe, Leite? Eu gosto da boa política. Quando eu falo da política, eu falo do cuidado pela cidade, do cuidado de gente. Eu falo do embate, o bom embate de discussões administrativas, de gestão, da coisa pública, da divulgação de ideias. Eu acho que essa minha política, eu estou muito iludido, porque na prática não é assim. Infelizmente, a nossa cultura é diferente. Então, nós não temos a cultura, por exemplo, das pessoas ouvirem as propostas do candidato e escolher as melhores propostas, o caráter do bom candidato para elegê-lo. Infelizmente, não é isso que nós temos no Brasil. Nós temos uma boa parte da população que é bem consciente, mas nós temos uma outra boa parte que é muito manipulada. Manipulada pela mídia, pela mentira, pela propaganda falsa, pelas promessas vazias, até pelas muitas bolsas que são oferecidas. Então, isso distorce, manipula muitas pessoas, e as pessoas elas são capazes de votar num candidato pelos mais diversos e banais motivos. Desde o fato de um candidato ter os olhos azuis, né? Então, a política nossa, ela está mais pobre, ela está suja, ela foi jogada na lama, ela está sem credibilidade, sem respaldo, sem confiança. Isso tudo é muito ruim, porque a política é uma coisa boa. São os meios Nós de discussões. somos políticos por si só. Somos políticos, não há nenhuma pessoa que não seja, que não tenha a sua ideologia. O que você diria para essas pessoas que dizem eu não gosto de política e eu não vou votar? Eu diria que elas estão erradas e que elas precisam gostar de política. Que elas precisam entender que quando elas vão até um posto de saúde e não tem um médico, não tem um remédio, não tem um exame, não tem a cirurgia, isso é política. Quando elas tentam colocar o filho numa escola pública e não tem vaga, não tem fardamento, não tem material pedagógico, não tem merenda escolar, não tem aula porque a greve não permite, isso é política. Quando o seu filho tenta terminar um curso numa universidade como a URCA, por exemplo, e tem muita greve durante o ano, e às vezes ele demora num curso de 4 anos, 5, 6, 7, 8 anos para concluir o curso, isso é política. Quando nós não conseguimos sair de casa porque a violência não permite, os assaltos estão tomando de conta, isso é política. As ruas estão esburacadas, nós não conseguimos andar, transitar, o centro desorganizado, a cidade bagunçada, isso é política. Então não tem como você dizer eu não gosto de política, porque você vai excluir muita coisa importante e vai ser governado por pessoas nocivas que não têm compromisso com as boas causas sociais. Portanto, todos nós somos políticos e devemos cobrar dos políticos, devemos executar nossa função política. Isso é cidadania. É exercer o nosso direito de cidadão e de cristão, nesse sentido. Então, eu diria, e eu entendo o fato das pessoas, por exemplo, nós tivemos no Brasil, na eleição de 2014, mais de 30 milhões de pessoas que não foram votar.
Em Juazeiro, mais de 30 mil pessoas que não foram votar. Eu entendo o sentimento de indignação, de falta de confiança. Eu não vou não votar. Eu entendo essas pessoas. Mas não pode ser assim. Nós não temos nenhum representante na Assembleia Legislativa eleito em Juazeiro do Norte, a maior cidade do estado depois de Fortaleza. Então nós perdemos bastante. E o que é que você acha desse posicionamento, desse voto, eu não diria desmistificado, mas rateado? Votar num deputado, eu tive recentemente ouvindo os nossos jornais locais e algumas discussões que alguns vereadores foram a Brasília buscar apoio dos governadores, dos políticos, dos deputados federais aqui da nossa região. E alguns deles assim se manifestaram: você votou em quem? Quer dizer, isso é uma ação extremamente desagradável. Aí vem a pergunta: como você se posiciona nessa questão da diversidade de votos espalhados? É uma questão complexa. Primeiro, eu acho que se você apoiou determinado candidato na sua cidade, você tem que entender que aquele candidato deve ter responsabilidades com aquela cidade. Por outro lado, eu entendo que pelo fato de eu não ter sido votado, por exemplo, numa cidade como Juazeiro, não me dá o direito de excluir trabalhar por aquela cidade ou interceder em alguma causa, né? Por aquela cidade. Então, acho que tem as duas coisas. A gente vê muitos candidatos criticando aí, porque eu sou da terra e os líderes daqui não votam em mim. Essa discussão, ela é uma discussão secundária, não é? É uma discussão que eu não sei se leva a alguma coisa, porque, na verdade, cada um vota dentro dos seus interesses. Você sabe que tem muitos acordos nessa história, não é por ideologia política. O camarada, ele se elege deputado sem nunca ter ido numa cidade, ele tira 5, 10, 15 mil votos, porque ele faz os acordos com os líderes daquela cidade. É uma discussão secundária. Muito além, né? Mas agora eu vou falar do melhor plano de saúde bucal da região do Cariri, viu, Francisco Fabiano? É a Uniodonto Planos Odontológicos. Olha, é impressionante quem é usuário do plano de saúde Uniodonto, viu? Como é bem atendido, bem recepcionado pelos profissionais da odontologia quando lá estão nos seus estabelecimentos. Portanto, se você quer ter um sorriso bonito, afinal de contas, ele vale muito mais do que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com essa sua saúde, com a saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o nosso sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de profissionais preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto Cariri, Uniodonto Ceará, Uniodonto Brasil está com o programa Café com Leite. Fabiano, você acha que os meios de comunicação contribuem para a relação do cidadão e o político? Acho que tem o seu valor, né? Tem a sua contribuição. Infelizmente, para o bem ou para o mal, os meios de comunicações, de um modo geral no nosso Brasil, talvez 95%, estão nas mãos de políticos. E isso pode comprometer bastante a sua ideologia, a formação de opinião. Mas não deixa de ter o seu valor, não deixa de ter a sua contribuição, né? Não deixa de ter esse papel de aproximar o cidadão, de trazer a informação. Imagina, Leite, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, com tantas denúncias e acusações e decepções na política, se não fosse o papel da imprensa de noticiar, de trazer à tona, de mostrar para o povo, né, como é que seria. Então, eu entendo que não deixa de ter o seu valor, e um valor muito relevante dentro de uma comunidade. Dentro do contexto de uma pergunta, de uma resposta anterior que você me deu, quando você falou assim, que o cidadão deverá buscar dos seus candidatos, aquele que você votou, uma real análise das suas propostas, você sabe que isso é fato. Nós não nos recordamos das propostas que aqueles políticos ofereceram na última campanha. Eu diria que nós não lembramos do candidato em quem nós votamos. Eu estou assim, não estou generalizando, mas eu estou dizendo que um grande percentual não sabe em quem votou na última eleição.
Então, não seria assim uma sugestão do cidadão buscar por escrito os desejos do candidato e dele cobrar, para você ter sustentabilidade, porque o povo tem muita força e muitas vezes não sabe usar. É verdade. Eu acho que o cidadão tem esse papel, tem essa responsabilidade. E você coloca muito bem quando diz, lembrar de propostas, eu acho, Leite, que é quase impossível que eles lembrem, né? Se você for mais além, lembrar inclusive em quem votou na última eleição, já seria um grande desafio. Mas se colocar a eleição anterior a essa última, com certeza não vão lembrar nem quem votaram. E aí é onde está o grande problema, porque a nossa missão como cidadão e eleitor não termina na urna, ela continua de acompanhar o posicionamento do nosso candidato, até para sabermos votar melhor na eleição seguinte, se aquele candidato merece de novo o nosso voto ou não. Cobrar do candidato, eu acho que o povo não tem esse costume, é uma coisa boa, interessante. Deveria ter esse Deveria costume, ter, né? mas não tem. Você vê aí, as pessoas estão muito distantes, desconectadas da vida pública. E como cobrar? A quem cobrar? A quem cobrar, Não é? né? Como você enxerga assim, essa quantidade de candidatos? Outro dia eu ouvi numa rádio local aqui, em um dos jornais, que nós tínhamos aí cerca de 18 pretensos candidatos. Como você enxerga esses interesses individuais? Tanta gente querendo ser candidato a prefeito. Uhum. Eu acho que, apesar de ser um direito de cada cidadão, de cada pessoa, eu acho que isso não ajuda muito, né? A gente precisa, e no final das contas isso vai enxugar bastante. Se tivermos vai enxugando, se né? tivermos 5 candidatos, vamos ter muito, né? Talvez nem isso tudo. Mas o que a cidade precisa não é disso. A cidade precisa que as pessoas de bem se unam em torno de um projeto. E esse projeto precisa ser construído junto com a comunidade, com as classes sociais, com as classes empresariais, os profissionais de um modo geral. As pessoas precisam se unir, aqui falando especialmente da cidade de Juazeiro do Norte, e precisam saber exatamente o que é que você vai fazer na educação. O que é que você entende de educação? Como é que se nomeia um gestor de uma escola pública? Quem deve ser um secretário de saúde do município? Como é que você vai gerir o recurso que tem para a saúde do município para acabar com o problema da falta de medicamento? Nós não temos um hospital municipal, nós não temos postos de saúde. Você, gestor, dentro do seu projeto, você entende disso? Como é que você vai resolver esse problema? O problema das ruas? Como é que você vai resolver o problema do trânsito? O que é que você entende de gestão pública, de receita, de despesa, para fazer com que a máquina funcione de forma correta? O que é que você entende de política no que diz respeito ao relacionamento com o poder legislativo, com o poder judiciário, com a comunidade, com a imprensa? Sabe? Então eu acho que há um egoísmo muito grande, há um grupo que se perpetua no poder. Eu acho que Juazeiro precisa de libertação. Precisamos ser repensados. Precisa muito. E essa libertação é a partir de um projeto. Aí eu vou te perguntar, em curtas palavras, que a produção fica ali me cobrando, viu? Vamos lá encerrar aqui, carinhosamente. Francisco Fabiano é candidato a prefeito? É possível. É possível, né? Muito bem. E que, se assim for, que apresente um brilhante projeto e traga as propostas aqui pra gente. Viu? Com certeza. Por escrito. Tá certo. Agora, Francisco Fabiano, candidato, sim, pretenso, talvez, em breve nós saberemos, né? Mas, voltando aqui para o nosso tema, para encerrar esse nosso bloco, esse nosso programa tão rico em informações, eu queria que você deixasse aqui com o nosso programa, os nossos telespectadores radialistas, aqueles que estão ingressando no rádio, que têm interesse, rádio é uma coisa maravilhosa, apaixona as pessoas. Que conselho você deixaria para eles? Seja bom naquilo que faz. Procure ser o melhor. E isso não é pecado. Você procurar fazer o melhor naquilo que você faz. E como é que você faz isso? Se dedique, estude bastante, escute outras pessoas, seja humilde, esteja pronto para mudar, para aprender, né? Procure ler, procure aprender, se dedique, procure ser o melhor. Eu acho que esse é o nosso desafio. É o recado, né? É o recado. Muito bem dado. Fabiano, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui, espero tê-lo novamente em breve aqui com o seu livro, quero o seu livro aqui para a gente discutir sobre o mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo privilégio de poder bater esse papo gostoso aqui com vocês. Será sempre bem-vindo. Vamos aqui um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos.
Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. E agora chegou o melhor momento. Olha, a produção fica reclamando, dizendo que o melhor e mais importante é o nosso convidado. Lógico. Eu não posso dizer aqui que o nosso convidado não é tão importante, mas abraçar você que está aí sentadinho assistindo o programa Café com Leite é especial para nós. Fabiano confirma isso, eu tenho certeza. E eu quero mandar um abraço e um alô para todos aqueles que estão ligados aqui no nosso programa todos os dias, aqui de terça a sexta-feira. Expedito Dantas, Belim Contador, Renato Contador, Marluce Contadora, olha os contadores aí assistindo o programa Café com Leite, né? Iris, que é mestre de obra lá na Juaço, né? Erli Magalhães, um abraço para Erli, né? Mandou um abraço aqui pelo WhatsApp aqui. A doutora Josiane Costa também, Damiana Alencar, Beto Mendonça lá no Hospital de Fratura, João Dário Contador, olha aí a equipe de contadores todo mandando um abraço para a gente aqui, também pelo Facebook,
Diana Andrade, não sei esse nome aqui, Sheila de Souza Freitas e Marluce, Sâmia, Cíntia, Alessandra Pessoa, Auricélia Melo, Ana Xavier, Eva Lima, Natanel, enfim. Essas pessoas, olha, a produção coloca uma letra pequenininha, mas sintam-se abraçados pelo programa Café com Leite. Lembrando que em breve, daqui a pouquinho, espera lá, vem aí a temporada da educação aqui no programa Café com Leite. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário. Um abraço a todos e até lá. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulhos, Amigona, Indústria de Pães Pão Nosso, Mamoraria Juazeiro, Cola Maluca, Pousada Café com Leite e Uniodonto. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras.